pessoal, venho pedir que se inscreva aí no canal da igreja, da Deb Guaraum, que ative os sininhos para chegar a notificação até você de cada culto que postarmos aqui e que compartilhe para que possamos crescer esse canal aí para a honra e glória do nosso Senhor. Ó Senhor, vidas sejam transformadas, ó Pai, através dessa lição, ó Pai. Porque, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para adorar, exaltar e magnificar o Teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Que todas as famílias, ó Pai, nesta manhã, Senhor, sejam abençoadas, ó Pai. A nossa cidade, Senhor, o nosso Distrito Federal, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos cantar o hino de número 111. Pode ter certeza, sempre vai ter mudança. Assim como por um homem entrou o pecado, assim por um homem entrou a vida. E essa vida é uma vida eterna para você e para mim. O presbítero Wendel, nessa manhã, estará ministrando a nossa lição. Fique atento, acompanhe a nossa lição nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Presbítero Wendel, meu querido. Gostaria de saudar os amados irmãos, nossos queridos irmãos, com a santa, bendita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
não só aqueles irmãos, os nossos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã, mas bem como todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão nos assistindo via Instagram, por meio dessa transmissão online, e nesta manhã, e tem alcançado todos os irmãos da nossa congregação, enquanto esse período perdurar. Eu tenho falado para muitos amigos nossos que, por mais que a igreja ela não esteja reunida, ela continua unida em nome de Jesus Cristo, até que Jesus nosso Senhor ele volte, ele retorne. Amém? Então que Deus traga paz sobre as nossas vidas, as vidas daqueles irmãos, nossos irmãos que estão nos acompanhando por este canal, por este e-mail que nós temos usado. Amém? Irmãos, dando continuidade à lição do trimestre que se iniciou lá no início de janeiro, coube-nos hoje estudar a lição número 13, a 13ª lição, e ela por sua vez, irmão, é a lição que encerra esse trimestre. E o tema central da lição, ele é a raça humana, origem, queda e redenção. Então, ao longo desse trimestre, nós estudamos todos os assuntos concernentes, o que envolve a raça humana dentro da perspectiva bíblica, porque temos como base as Escrituras, a Palavra de Deus, ela que nos sustenta, ela que é a exposição das verdades que Deus nos revelou. E no dia de hoje, nós estaremos estudando a última dessas lições, desses temas relacionados à raça humana, a origem, queda e redenção. E a lição de hoje é a lição de falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 ao versículo número 16, o qual diz assim, irmãos: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitamos o nosso testemunho. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ler então somente a leitura bíblica em classe, e ao longo desta manhã nós estaremos vendo os pontos que essa lição se desdobra e ela traz para nós, para a nossa meditação. Meus irmãos, a lição de hoje, ela especificamente, ela trata de um assunto acadêmico conhecido como doutrina da salvação, e dentro da área da teologia é chamado de soteriologia. Doutrina da salvação nada mais é, irmãos, do assunto que concerne ao entendimento de como se opera, ou como Deus operou a salvação por meio de Jesus Cristo na vida do ser humano. E a lição ela se desdobra em 3 pontos. O primeiro deles é o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem. Esses 3 assuntos eles estão relacionados justamente à soteriologia, à doutrina da salvação. Entretanto, eles não são os únicos. E para que a gente fale, para que nós adentremos nessa lição de hoje, é necessário
que façamos uma abordagem sumária, uma abordagem resumida dos 7 principais atos divinos que resumem a salvação do ser humano, ou melhor, que resultam na salvação do ser humano, para entendermos esses outros 3: o nascimento do novo homem, a justificação e a salvação. Pois bem, dentro dessa perspectiva da doutrina da salvação, a lição hoje já tem esse cunho mais doutrinário, mais teológico. Existem 10 atos ao todo, 3 estão na lição e serão alvo do estudo. Todavia, nós não compreenderemos ele de uma maneira mais significativa se não abordarmos os outros, se não entendermos os outros. Então vamos lá, como é que são, ou quais são esses 10 atos principais que resultam na salvação do ser humano? O primeiro deles, irmão, é o amor de Deus. O primeiro ato principal da salvação é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo se inicia com um ato espontâneo do amor de Deus para com o ser humano. Sem esse amor, não haveria salvação. Esse é o primeiro ato principal que resulta, ato de Deus, que resulta na salvação do ser humano. O segundo ato é a morte na cruz do Calvário de Jesus Cristo, que também é chamada de expiação. E na morte de Jesus Cristo ocorre, ou observamos dela, 7 características que marcam esse sacrifício. E a primeira delas é a expiação. O que é a expiação? A expiação é o meio pelo qual Deus se utiliza para providenciar a reparação do pecado na vida do ser humano. Então a expiação, a cruz do Calvário, é quando Jesus, uma característica da cruz do Calvário é quando Jesus, ele ao fazê-lo, ele está expiando, ou seja, ele está sendo um meio pelo qual Deus se utiliza para corrigir, para reparar o pecado na vida do ser humano. E a Bíblia diz que porque pela graça sois salvos, e isso por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso é um meio, a expiação, essa primeira característica, ela é um meio que Deus utilizou para que nós pudéssemos ser alcançados pela salvação. O segundo, a segunda marca, a segunda característica é porque a crucificação foi um ato voluntário. Então não foi só o fato de ele expiar, não foi só um meio, mas esse meio providenciado por Deus também foi um meio que necessitava da voluntariedade. Essa voluntariedade de Jesus é uma marca da sua espontaneidade relacionada ao amor. É um ato de amor espontâneo. Essa é a segunda marca. A primeira expiação, dentro do segundo ato principal do amor, dos atos principais que resumem a salvação. O segundo é a morte do Calvário. E dentro da morte do Calvário nós vemos as características, a expiação. O segundo, a voluntariedade. E o terceiro, que foi um sacrifício, que foi uma morte vicária. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela foi feita em favor de alguém. Ela não foi feita simplesmente porque ele quis fazer. Havia um alvo. Então o fato de ser vicária é porque o alvo era substituir, ou seja, era fazê-lo em favor de alguém. O quarto ato é que esse sacrifício, essa morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é propiciatória. O que quer dizer algo propiciatório? Algo propiciatório quer dizer que ela cobre os pecados diante de Deus. É como se Deus olhasse para nós e por causa da cruz do Calvário, Ele não enxergasse mais em nossas vidas o pecado, ou os nossos erros, as nossas falhas, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. A quinta marca, a quinta característica da morte da cruz do Calvário é porque ela foi sacrificial. Ele não só fez em favor, ele não só cobriu, mas também foi um ato de sacrifício. E esse ato de sacrifício, ele, dentro da mentalidade do judaísmo, ele tinha o objetivo de buscar, por meio de um sacrifício, corrigir alguma coisa, ou alcançar alguma coisa. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos 5 tipos de sacrifícios, cada um deles tem um objetivo específico.
O sacrifício dos manjares, o sacrifício pacífico, o sacrifício do holocausto, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa, cada um tinha um objetivo. Mas quais desses Jesus realizou? A Bíblia nos diz que ele foi oferecido como holocausto, como cordeiro. E nesse ato, o objetivo era que ele nos purificasse dos nossos pecados. E ao fazê-lo, agora nós temos acesso, nós temos uma entrada para o trono de Deus, e assim podemos desenvolver diante do nosso Deus a comunhão, por causa do sacrifício que Jesus fez. A sexta marca é que ela é substitutiva, ou seja, Deus não só se ofereceu, mas Ele substituiu alguém. Ele substituiu a mim e substituiu a você. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso, irmãos, é um único ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é expiatória, ela é voluntária, ela é vicária, ela é propiciatória, ela é sacrificial, ela é substitutiva. E por fim, a sétima característica da cruz do Calvário é que ela é redentiva. A redenção, ela tem como objetivo pagar um preço, e a Bíblia diz que nós fomos pagos por um bom preço, e o preço foi o sangue de Jesus Cristo. Tudo isso Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então essas são as características de um único ato que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que foi de se oferecer ali por mim e por você. Então o primeiro ato principal é o amor de Deus, o segundo é a expiação, ou a morte de Jesus Cristo, que tem essas 7 características que eu falei. Todavia, o terceiro é a graça. Irmãos, o que é a graça de Jesus Cristo? A graça, por assim dizer, é o favor imerecido. Isso quer dizer, irmãos, que nós não merecemos. Não é por causa daquilo que eu faço, nem daquilo que você faz. Nas Escrituras nós vemos assim, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas crê. E em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifesta, trazendo salvação a todos os homens. E ele mais uma vez repete: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, observem que não é mérito do ser humano. Nada que possamos fazer justifica a fé que nós abraçamos. A fé é mérito do Senhor Deus, é mérito do sacrifício de Jesus Cristo. E a graça tem a característica dela ser suficiente. Ela alcança todos os seres humanos. Todavia, para que ela seja eficiente, nós precisamos entender o quarto ato principal que resulta na salvação do ser humano, que é a fé. Não adianta a graça ter sido derramada para a humanidade se o ser humano ele não tiver fé, porque é necessário que o homem ele creia, ele acredite, porque é por meio da fé que nós alcançamos a salvação, nós alcançamos essa graça. A Bíblia nos diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10 diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, aleluia, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário que para que o homem abrace a salvação, ele tenha que ter fé, ele creia na obra expiatória de Jesus Cristo. Esse é o quarto ato: o amor, o sacrifício de Jesus Cristo, a graça e a fé. O quinto ato é o arrependimento. O arrependimento ele brota do interior do homem quando ele reconhece a necessidade de buscar esse Senhor e esse Salvador. Ele percebe que a sua vida precisa ser entregue na mão de uma pessoa que saiba gerir, que saiba dirigir, de maneira que nos leve, que nos faça alcançar aquilo que desejamos, aquilo que almejamos. Todavia, irmãos, o arrependimento ele não é um ato pontual onde nós pedimos perdão, porque é possível que você peça perdão, mas você não muda as suas atitudes. A palavra metanoia, os irmãos da igreja sabem muito bem que eu gosto de falar sobre isso, que é a palavra em grego que utilizamos no Novo Testamento para traduzi-la pelo arrependimento. Ela traz o sentido de mudar de ideia, mudar de rumo, mudar de propósitos,
mudar de valores, mudar de princípios. Então o arrependimento, ele vai além do perdão. O arrependimento é uma mudança que brota no interior do homem e desperta nele um desejo de uma mudança significativa. É como se ele tivesse ido para um caminho e de repente surgisse a necessidade dele voltar, ou dele buscar outro caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Então o arrependimento, como o filho pródigo, ele diz ao seu pai, ou diz em uma oração, como está escrito lá em Lucas 15, 21, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que diante da situação que ele se encontrava, ele percebe a necessidade de expor a sua vida diante de Deus. Ele diz: Pai, eu pequei, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então o arrependimento é algo que surge no interior do ser humano, e ele é tão forte que ele muda o nosso exterior, as nossas atitudes. Daí, sendo o arrependimento o quinto, surge o próximo, que é a conversão. O fato de você arrepender não quer dizer que você esteja convertido. A conversão é o passo seguinte que nós damos em direção a viver de maneira que o arrependimento ele possa ser visto, ele possa ser testificado. João Batista, no seu evangelho, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, não há mais condições de nós vivermos do jeito que nós estamos vivendo, se o reino dos céus está às nossas portas, se ele já chegou. Então ele exige de nós uma mudança, porque quando nós nos arrependemos, nós somos inseridos, por meio da graça, por meio da fé, por meio do amor de Deus, no reino sobrenatural. E este reino, ele exige de nós uma mudança de vida. Lá em Coríntios está escrito que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo porque a nossa vida agora está sendo pautada por este reino. Aleluia. Então é necessário que a nossa conversão ela seja testificada. E o sétimo ato é a reconciliação. O que é a reconciliação? É quando duas pessoas fazem as pazes, ou melhor, quando dois inimigos fazem as pazes. E a Bíblia nos diz que por causa do pecado nós éramos inimigos de Deus, e devido ao sacrifício de Jesus Cristo, agora por meio desse sacrifício nós temos paz com o nosso Senhor, nós temos paz com o nosso Deus. Em Jó 22, 21 está escrito: une-te pois a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. E em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então esses 7 atos precedem o 8º, que é a regeneração, o 9º, que é a justificação, e o 10º, que é a santificação. E esses 3, eles são o alvo da nossa lição de hoje. E apesar de ter falado sobre eles, também de uma maneira indireta, eu falei um pouco sobre a lição. Pois a regeneração ela se encontra no ato do novo nascimento, e é o primeiro tópico que vamos abordar agora rapidamente. O que é o novo nascimento do homem? O que é que se opera? Se existe o novo nascimento, é porque o homem já nasceu. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 2,7 que o homem foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus. A palavra Yassar em hebraico, que quer dizer formar, ela traz a ideia de formar como um molde. Então o homem foi moldado de acordo com a vontade de Deus, com os propósitos que Deus ele tinha para o homem. Todavia, o pecado ele surge e tira o homem da vontade de Deus, dos propósitos que Deus havia separado para ele. E o próximo nascimento que surge, que é dos filhos de Adão, a Bíblia diz que os filhos de Adão nasceram, mas segundo a imagem de Adão. Já não havia mais a imagem de Deus, já não havia mais a semelhança de Deus. Então a forma que Deus havia feito o homem, ela foi modificada. Essa natureza, particularmente, ela está relacionada à natureza interior do ser humano, aquilo que liga, aquilo que une o ser humano a Deus. Então era necessário que esse homem nascesse de novo. E partindo de João capítulo 3, quando nós vemos o diálogo entre João, ou melhor, entre Nicodemos, o mestre da lei, o fariseu mestre da lei, e Jesus Cristo,
há uma abordagem sobre o novo nascimento. Jesus disse: olha, Nicodemos, é necessário que você, que as pessoas entendam que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. O objetivo de Jesus é despertar o interesse dele sobre esse assunto, pois ele acreditava que nascer de novo, um homem velho, sendo velho, era impossível, porque aquilo que estava na sua mente estava relacionado à parte física do homem. E Jesus não estava falando sobre isso. Ele diz: é necessário nascer da água, se referindo ao batismo, e é necessário nascer do Espírito, descrevendo que há uma operação do Espírito Santo em nosso ser, que nos leva a reconhecer que nós precisamos de Jesus Cristo. E no tópico 1, ele vai tratar justamente sobre isso. Primeiro que ele vai falar que é o nascimento de Deus, porque a palavra nos diz lá em João, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, todos aqueles que a aceitaram são chamados filhos de Deus. Então é uma obra que nos leva primeiro a sermos chamados de filhos de Deus, quando antes éramos servos do pecado. Agora, como filhos de Deus, nós estamos dentro do seu reino. A palavra de Deus também nos ensina que é necessário que o batismo ele venha ocorrer, porque ele é o formalismo. Ele formaliza a nossa nova identidade perante o reino e a nossa nova identidade perante o mundo. E ele testifica que nós não desejamos mais viver do jeito que nós vivemos. Ele testifica que somos nova criatura. Só que o batismo ele não é um ato simplesmente que você mergulha nas águas. Aleluia! O mergulhar nas águas, é por isso que nós falamos que é um ato formal. Você no batismo você não desce nas águas e quando sobe você é uma nova criatura. Não, você faz isso porque você já é uma nova criatura. Aleluia! Você faz isso para formalizar aquilo que já está dentro do seu coração. Você está declarando para o mundo que assim, essa é a minha nova identidade, essa é a minha nova maneira de viver, esse é o meu novo estilo de vida. É por isso que quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós vemos que o reino de Deus é um mundo sobrenatural. E o sobrenatural ele interfere no mundo natural de várias formas. Uma delas é por meio do milagre. Quando a medicina diz que não é possível, o mundo espiritual, por meio do seu Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, diz: é possível isso acontecer. Então, quando nós estamos vinculados a esse reino, nós podemos usufruir das suas bênçãos espirituais. Todavia, é necessário que a nossa nova identidade, que a nossa nova maneira de viver, que o nosso estilo de vida, ele seja compatível com esse reino dos céus, porque ele exige isso de nós. Como eu li lá em Coríntios, que ele fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia nos ensina que essa ação é uma ação proveniente do Espírito Santo, e ele diz que aquele que opera em vós tanto o querer como o efetuar, aquele que começou a boa obra, ele vos aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então o novo nascimento é uma obra que tem a participação primeiramente de Deus, mas também ele exige de nós pelo menos o ouvir a sua palavra. E para o ser humano ele crê, é necessário que ele ouça a palavra de Deus. Uma certa feita Jesus falando sobre isso, diz: olha, não ouviram de bom grado, mas têm ouvidos, mas não ouviram de bom grado. Por isso que não se opera aquilo que se opera conosco, no meio de vós. Então é necessário em nossas vidas, irmãos, que entendamos a nossa posição diante de Deus, por meio da palavra, que ela nos desperta a enxergar em Deus, ou enxergar na obra do seu Filho, a graça que está sendo derramada sobre toda a humanidade. O tópico do número 2, meus irmãos, ele vai falar sobre a justificação do novo homem. Como é que ocorre a justificação? O que quer dizer ser justo diante de Deus? Porque o novo nascimento ele está ligado à regeneração. O que é regeneração? A regeneração é um novo nascimento. Essa palavra em grego, justamente, ela é sinônimo dessa expressão. Quer dizer nascer de novo, quer dizer começar de novo, quer dizer ter uma nova origem. E essa nova origem não é nascer da carne nem do sangue, mas das águas e do Espírito. Mas quando nós somos regenerados, segue-se a regeneração, a justificação. A justificação, como o nome já diz,
quer dizer que nós somos de alguma forma justos diante de Deus, porque Deus é o juiz. Imagine se você e eu no tribunal, onde Deus é o juiz, Jesus é o advogado, nós somos os réus, e a culpa recai sobre as nossas atitudes conhecidas como pecado. Mas, segundo a graça, por causa da cruz do Calvário, o pecado ele foi pago, o pecado ele foi coberto, o pecado ele foi expiado, o pecado ele foi substituído, o pecado foi, aleluia, glória a Deus, ele foi suprido por causa da morte de Jesus Cristo no Calvário. Então aquilo que nos condenava diante de Deus já não existe mais. Então, instantaneamente, o ser humano, quando ele aceita Jesus Cristo, ele é justificado, ele é visto como justo. E isso não é por causa das nossas obras, é por causa da obra de Jesus Cristo. Lá em Romanos diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então veja que a justificação é por meio da fé em Jesus Cristo. E isso é muito interessante, irmãos, porque a justificação é algo que nos torna justos diante de Deus, não por aquilo que fazemos, mesmo quando aceitamos a Cristo. Em Isaías, no capítulo 64, diz que as nossas obras, elas são comparadas a trapos de imundícia. Ou seja, nada que você pode fazer, nada que eu posso fazer, irá mudar a nossa situação diante de Deus, a não ser quando nós fazemos em relação à obra de Jesus Cristo. E essa obra é a salvação. Então, diante de Deus, as nossas obras elas não têm nenhuma utilidade. A lição diz que as nossas obras elas são inúteis, porque a justiça humana ela é inútil diante de Deus. Então, sendo assim, um homem, um novo homem, ele é visto como um homem justo diante de Deus. Agora, o que é ser um homem justo diante de Deus? O que é a justiça? Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40, se não me falha a memória, e acompanhar comigo esse texto, eu acho ele muito interessante, porque ele ou nele está expresso ou define o que é a justiça aos olhos de Deus. No verso 1 e verso 2 lá do Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Ele está falando de livramento, ele está falando de salvação. Aí a partir do verso de número 5 ele diz assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu queria anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Agora ele quer falar aquilo que Deus fez. O que foi que Deus fez na vida desse homem? Operou nele a salvação, deu a ele livramento. A partir do verso 6 ele começa a dizer o que não é necessário para justificar isso. Ele diz: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito sobre mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tudo perfeito, mas ainda não é suficiente. Aí no verso 9 e 10 ele vai dizer agora algo tremendo: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Ele pregou o quê? Ele pregou a justiça. E no verso 10 ele vai dizer o que é a justiça perante os olhos de Deus: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Veja que ele pregou a fidelidade e a salvação, são duas características da justiça. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então a justiça aos olhos de Deus está ligada à fidelidade a Deus, à salvação, à benignidade e à verdade. Então o homem justo ele vive a partir de agora em torno dessas características: da fidelidade a Deus, da salvação, da prática da benignidade. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas. E por fim a verdade, porque a igreja ela é a baluarte da verdade, ela é o baluarte da verdade, ela é a bandeira da verdade. Enquanto todo mundo se corrompe, a igreja permanece de pé, porque ela repousa
a sua confiança na verdade, as suas colunas são revestidas da verdade que se encontra na palavra de Deus. Então o homem justo, ele passa a viver dessa forma. E por fim, irmãos, o último ato é a santificação do homem, diferente da regeneração e da justificação. A santidade, ela é um ato paulatino, ela é um exercício, ela deve ser uma busca disciplinada e consciente do crente, para que ele possa, de maneira gradual, viver de tal forma que agrade a Deus. A santidade, irmãos, esse termo santidade quer dizer aquilo que é separado. Deus, Jesus, ele fala, Deus diz ao seu povo: sede santos porque eu sou santo, por meio de Moisés. Jesus Cristo diz aos seus discípulos: sede, pois, santos porque eu sou santo, nosso Pai é santo. Então o reino de Deus, ele exige de nós a santidade, porque sem ela ninguém verá Deus. A santidade é o último ato da salvação, porque ela é uma exigência da parte do reino de Deus para conosco. Porque quando Jesus Cristo voltar, não serão tão somente, irmãos, os dons, não serão os frutos do Espírito Santo, não será a nossa forma de viver de maneira relaxada que nos conduzirá a Canaã, a Jerusalém celestial. A palavra de Deus diz que é a santidade sem a qual ninguém verá Deus. A santidade, irmãos, é a maneira pela qual nós manutenimos a nossa vida espiritual. A santidade é a forma pela qual nós preservamos o reino de Deus em nosso coração. É a maneira pela qual nós vivemos de tal maneira que todos os dias nós dizemos: eu quero continuar vivendo nesse reino. É a santidade que diz isso. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Ou seja, quando o comportamento da igreja, nesse caso de Coríntios, estava havendo dissensões, contendas, Paulo vai escrever: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo. Então, nós não podemos mais viver como se a nossa vida fosse a mesma. Então a regeneração é o ato de nós nascermos de novo, a justificação é o ato de nós sermos justificados diante de Deus e vistos como justos, mas a santificação é a forma de nós manutenirmos toda a obra que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele fez em nossa vida. Sem a santificação, irmãos, como está escrito lá em Timóteo: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1 e 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda obra. A santificação é uma condição indispensável para vermos ao Senhor Jesus Cristo e ao final para alcançarmos a vida eterna. Então, se não praticarmos, se não buscarmos a santidade em nossa vida, nós não poderemos alcançar, meus irmãos, a vida eterna. Na lição, ele trata da posição da santificação em relação a Deus. Ou seja, a santidade nos posiciona em um local diferente em relação a Deus. Você veja que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único, ou era a única personagem diante do sacerdócio que poderia adentrar naquela época em apenas um lugar, que era o Santo dos Santos, e em um único dia. Só ele podia fazer isso, porque ele era totalmente separado dos demais. E até os levitas, entre eles, cada um tinha a sua tarefa, e um não podia entrar onde o outro era obrigação do outro, porque eles foram separados para isso. Então a santidade, ela nos posiciona em um local onde Deus quer nos usar. Veja que nestes textos ele fala que nós somos como vaso de honra.
E a santificação, por fim, irmãos, ela é a vontade do nosso Deus, ela é a vontade do nosso Pai, pois Ele diz: purifiquemo-nos cada um da nossa imundícia. Amém? Amém, meus irmãos. Meus queridos, por fim, em 1 João capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. É essa promessa que nós aguardamos da parte de Deus. E um versículo que me chama muita atenção em Hebreus 2:1: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. A palavra de Deus, então, ela nos ensina a necessidade, irmãos, nesse trimestre, neste final de trimestre, de entendermos melhor a doutrina da salvação. É verdade que o pentecostal, os grupos pentecostais, as igrejas pentecostais, elas não observam tanto a vida de comportamento que nós devemos viver diante de Deus, porque parece que os dons espirituais substituem tudo, mas ele não substitui a regeneração, ele não substitui a justificação, nem substitui a santificação. E nós precisamos buscar nas Escrituras e despertar nos irmãos o interesse por essa tão bela e saudável doutrina que tem levantado e permanecido e preservado a Igreja de Jesus Cristo até esses dias. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã, que Deus possa nos recompensar cada um dos irmãos que estão ouvindo via os meios de comunicação, aos nossos irmãos que estão aqui. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus nos livre desta calamidade que estamos passando nesse momento, que Deus venha abençoar o nosso novo trimestre que está se iniciando no próximo domingo, que estaremos aqui em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos agora iniciar mais uma lição, que é a lição dos adolescentes, nosso professor Gonzalez. E antes, nesse trimestre, a gente estudou os profetas menores. Os profetas menores, ele vai fazer justamente uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Os profetas menores começam com Oséias, mostrando a questão da graça de Deus, e fecha com Malaquias. Hoje, então, estudaremos o livro de Malaquias, e vai mostrar justamente para você, jovem adolescente que acompanhou essa lição, a questão do juízo de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Então, que nessa lição a gente venha entender que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus justo e que Ele é um Deus amoroso. Amém? Então, como a gente aprendeu nessa lição, acabamos de ouvir, sermos justificados, a salvação ela não é brincadeira. A salvação ela foi conquistada com preço de sangue. E quando a gente entende que ser salvo é mais do que vir a uma congregação, que ser salvo ele vai além de um movimento, que ser salvo ele vai além de dons espirituais, a gente começa a entender que seguir a Cristo é necessário um compromisso sério. Então vamos convidar aqui o nosso irmão Carlos, eu vamos fazer uma oração por ele nessa manhã. Você aí onde você está, ora comigo, para que Deus venha usar o seu servo nesta manhã. Querido Deus eterno Pai, te apresentamos o teu filho nessa manhã, acreditando, meu Deus, e confiando que já colocaste a palavra em seu coração. Nessa manhã, Senhor, dá inspiração do alto para ele, e que cada crente, meu Deus, cada um dos teus filhos que está conectado nessa manhã, que essa palavra venha entrar em seu lar, meu Pai, que venha entrar no seu coração, meu Deus, fazer morada, gerar transformação, gerar vida. Usa o teu filho nessa manhã, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir para a igreja, amém? Vamos.
Glória a Deus. Obrigado. A lição de hoje vai falar sobre o livro que escreveu o profeta Malaquias, que vai falar sobre o valor da família. O profeta Malaquias, na Bíblia não há muito relato sobre a sua biografia, mas uma coisa nós sabemos que o nome dele significa meu mensageiro. E na lição de hoje nós temos três objetivos, que é apontar primeiro o propósito de Deus para a família, depois explicar que a aliança de Deus com o ser humano, ela não nos isenta do compromisso de Deus com a fidelidade. E depois nós vamos evidenciar a importância da integridade familiar. Logo abaixo do título, nós temos um texto áureo que fala assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A leitura bíblica em classe vai estar no livro de Malaquias, do capítulo 2, do versículo 10 ao 17, tá? Quem está nos acompanhando aí, anote, depois mesmo vocês façam a sua leitura, tá? Só quero deixar registrado que a leitura está no livro de Malaquias, do capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 17. Logo lá no início, na introdução, vai estar falando o seguinte: que a aliança de Deus com o seu povo é um compromisso eterno. Quando nós falamos em aliança e nesse compromisso eterno, é uma aliança que ela não pode ser quebrada. E quando nós falamos em aliança, quer dizer que é um compromisso de ambas as partes. E nesse compromisso de Deus conosco, porém Deus, Ele permanece fiel. Mesmo nós sermos falhos, o Senhor permanece fiel para conosco. A obediência aos mandamentos do Senhor é o ponto fundamental para que vivamos de forma agradável a Ele. O que fala sobre essa obediência quer dizer sobre a fé verdadeira, o compromisso que nós assumimos no dia quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador. Nós temos que ter esse compromisso de sermos obedientes aos mandamentos do Senhor. E Malaquias também vai nos ensinar que Deus nos ama e deseja que corrijamos nosso caminho para fazermos a sua vontade. Quando nós falamos aqui que quer que Deus corrija o nosso caminho, porque Deus, Ele zela por nós. E com esse zelo, Deus nos corrige. Porque quem ama, corrige. Então Deus, Ele zela para que nós andamos sempre no caminho certo. Lá no primeiro tópico, fala sobre o contexto histórico do livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E ele foi escrito quando os judeus estavam em sua pátria e o templo havia sido reconstruído, mas eles viviam num estágio de apatia espiritual. Após as profecias de Zacarias sobre a vinda do Messias e de seu governo eterno, os judeus tinham uma expectativa do cumprimento imediato. Entretanto, com o passar dos anos, a esperança deu lugar à desilusão. O declínio espiritual se instalou e os judeus tornaram-se infiéis. O que aconteceu aqui? Zacarias profetizou sobre a vinda do Messias. E os judeus eles ficaram empolgados com essa profecia. Porém, com esse tempo foi passando e isso não cumpriu a vinda do Messias, o primeiro amor dos judeus foram se esfriando. Eles estavam vivendo num estado de apatia espiritual, porque a profecia estava se demorando assim. Então veio Zacarias, para alertar eles sobre voltar ao primeiro amor, para não perder as esperanças. E eles estavam vivendo em meio ao formalismo.
né? Estavam vivendo religiosidade, estavam indo ao templo por ir, prestando seu culto de qualquer maneira. E o profeta Malaquias, ele veio para profetizar, para reanimar a nação dos judeus. E logo nós vemos no tópico 2, vai falar sobre a estrutura do livro. O livro de Malaquias, ele tem 4 capítulos e ele vai ser dividido em 5 partes. A primeira, que corresponde do capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 2, do versículo 9, vai falar sobre o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. A aliança do Senhor com Israel e o seu amor constituem conselho perpétuo, porém jamais ela livrou os judeus da repreensão do erro. Devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis. Eles estavam cheios de si e vazios de Deus. Aqui nós podemos ver que o ser humano, ele está sempre cheio de alguma coisa. Ou ele está cheio de si, ou está cheio de Deus. E aqui nós vemos que, aqui a lição vai falar que essa parte, o governo dos sacerdotes, eles estavam cheios de si, porém eles estavam vazios de Deus. Então, estavam andando conforme as suas próprias vontades. Logo mais na frente, vai falar que os sacerdotes amaldiçoavam a nação. Por que amaldiçoavam a nação? Porque o sacerdote, como líder, ele era um espelho para os demais da nação. E isso, como eles estavam andando de maneira despretensiosa, querendo andar de qualquer jeito, eles faziam que a nação de Israel também seguia o seu exemplo. O segundo tópico vai falar sobre, que corresponde do capítulo 2, versículo 10 até o versículo 16, fala sobre divórcios e casamentos mistos. Para nós, os cristãos, o casamento não é um simples contrato que pode ser reincidido quando uma das partes não está satisfeita. Casamento é uma aliança firmada diante de Deus e dos homens, um compromisso valoroso até que a morte os separe. Aqui vai falar sobre o jugo desigual. Porque o que estava acontecendo naquela época? Sobre o casamento misto, que era uma coisa proibida para os judeus. Os judeus estavam divorciando das suas esposas, primeiras esposas, que eram judias, e estavam casando novamente com mulheres pagãs. E isso estava levando ao jugo desigual. E com esse jugo desigual, casando com mulheres pagãs, os judeus eles eram levados a adorar outros deuses, que não é o nosso Deus. Na terceira parte vai falar sobre a vinda do Senhor, que vai ser do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3 e o verso 5. Que os judeus, eles estavam perdendo a fé. Por que eles estavam perdendo a fé? Porque eles viam a prosperidade dos ímpios, enquanto eles estavam vivendo em servidão. Eles viam, eles julgavam, meu Deus, por que os ímpios, eles são prósperos, eles estão felizes, e nós que somos seus servos, nós estamos vivendo em servidão. E isso, estavam vivendo um processo de desilusão, eles estavam perdendo a fé. Eles julgavam os transgressores e questionavam onde está o Deus dos justos. Então, o profeta Isaías veio alertá-los ainda sobre a vinda do Senhor, que mesmo eles estando vivendo em um processo de servidão, eles ainda eram os escolhidos do Senhor. O terceiro tópico vai falar sobre a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos e as ofertas sempre foram designados para o sustento da casa de Deus.
Aqui Malaquias vai nos alertar sobre os dízimos das ofertas. Para que serve? Para que é esse mandamento que nós trazemos os dízimos das ofertas para a casa do Senhor? Os dízimos das ofertas, meus queridos, são nada mais, nada menos do que para o sustento da casa do Senhor. Porque para mantermos o templo, temos gasto, temos água, nós temos luz, temos, comprar móveis, precisa de todo esse sustento para a casa do Senhor. Isso é um mandamento. E uma coisa que eu quero deixar bem claro: dizimar e ofertar não é para sermos abençoados, como somente os pregadores da prosperidade pregam. Dízimo e oferta é porque nós somos abençoados. Verdade. Não vamos dizimar e ofertar para sermos abençoados. Vamos dizimar e ofertar porque nós já somos abençoados. E a última parte vai falar sobre o triunfo dos justos. Embora aparentemente a totalidade da nação estivesse em pecado, havia os remanescentes fiéis e os incontáveis. Aqui, irmão, nós vamos ver que a diferença, que deixa bem claro aqui, a diferença entre o justo e o injusto, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqueles que são fiéis a Deus, ele sempre irá triunfar. E para finalizar, vai falar sobre a mensagem de Malaquias. O que é que Malaquias ele deixou para nós? Malaquias, ele foi o profeta que ele mais falou sobre a preservação da integridade da família. Primeiro ele vai falar sobre, aparentemente todo o contexto ele vai falar sobre fidelidade. Primeiro ele fala sobre a fidelidade para com Deus, a fidelidade nós temos que ter para com o nosso próximo e a fidelidade com as contribuições com a obra do Senhor. Para concluir, a fidelidade é a infidelidade é a maior desonra que um homem pode imputar no seu relacionamento com Deus e com o próximo. O Senhor nos chamou para sermos leais aos seus mandamentos. E isso inclui a forma como adoramos e tratamos a nossa família. Por isso, devemos temer ao Senhor, sendo íntegros em nosso relacionamento. Os fiéis, Deus os tem como tesouro particular. No dia do julgamento, Ele os poupará, como um pai protege os seus filhos. Obrigado. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nessa manhã, juventude, essa lição, ela traz muitos aprendizados. Então, você adolescente, você jovem, nós, crentes, é um livro que tem uma mensagem poderosa. E dentro dos pontos que o irmão Davis levantou aqui, que a gente quer trazer para um jovem adolescente que está pensando em namorar, esse livro, quando ele fala em família, ele está justamente alertando o adolescente que namoro não é uma coisa de brincadeira para o cristão. Então, o adolescente cristão, ele precisa entender que quando Deus constitui uma família, é porque ele tem um objetivo. Então, na adolescência, o que o crente faz? O crente ora. O adolescente ora pedindo a Deus para preparar aquele que no futuro vai constituir a família. Outro ponto interessante que tem dentro da lição, que o irmão Dásio puxou, é a questão do sacerdócio. Porque adolescente é a base da futura igreja. O adolescente está preparando para ser o futuro obreiro. E quando a gente olha para a igreja atual, caiu. Bem em cima da hora, caiu lá. Quando a gente olha para a igreja atual, é só voltar, só para fazer essa conclusão. É 1h07. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a gente continua no Facebook aqui. Então, quando a gente olha para o tempo de Malaquias, ele era muito parecido com os nossos tempos. Obreiros sem compromisso. A gente tinha naquele momento sacerdotes que estavam no sacerdócio simplesmente por uma posição social. Porque naquele período, ser um sacerdote era ser importante dentro do contexto social.
A gente está tendo isso nesse momento também. Muitos obreiros que não têm chamada e estão no púlpito, mas não valorizam o púlpito. Tínhamos isso naquele tempo. Então você, adolescente, que está se preparando, que tem um desejo na sua alma de fazer a obra do Senhor, Jesus, Deus está olhando para esses obreiros e tenha certeza de uma coisa, que Ele é justo. Então você que vai herdar uma igreja, um momento mais difícil do que o nosso, se prepare, porque Deus vai te usar no meio desse tempo. Mas se prepare para ser um obreiro fiel, um obreiro que tem as características de que Deus precisa. E o livro de Malaquias, ele traz essas características de um obreiro. O livro de Malaquias, ele mostra como que esse obreiro, ele deve ser. E quando a gente observa, aqui eles casavam e davam-se em casamento. Ou seja, chegou um momento em que o matrimônio não seria mais, simplesmente trocava de mulher. Alguma coisa diferente dos nossos tempos, jovem adolescente? Não, nosso tempo está muito parecido. Então você entenda que Deus, ele é o mesmo. Então Deus que usou Malaquias é o Deus que quer te usar para essa geração. E o último ponto que o irmão Darlis traz é a questão dos dízimos e ofertas, né? A gente tem aí um movimento que está muito forte no meio dos jovens, que é um movimento chamado de Igreja Sem Pastor, né? Esse movimento está forte porque justamente levantou-se uma geração por aí que tem a ideia de que dizimar é o pastor não dá de carrão, e isso vai acabando com a fé de muitos. E aí o irmão Darlis foi bem categórico quando ele traz que a questão de dizimar não é uma questão de aplicar no reino de Deus. Não existe uma aplicabilidade. Dizimar é uma questão de gratidão. A dizimar primeiro ela vem a fé. Então, quando você tem fé no coração, coloque, peça a Deus, Deus me dê fé para dizimar. Então nessa manhã, essa é uma lição muito profunda, que você possa ler esse livro em sua casa, porque Deus vai falar mais contigo. E um ponto interessante desse livro é quando Malaquias profetiza a vinda do Senhor Jesus Cristo. A lição dos jovens, das irmãs e dos varões, falou aqui nessa manhã do Deus que justifica, Deus que salva. Malaquias já pregava sobre a vinda de Jesus. E nós nessa manhã queremos falar para todos os ouvintes: Jesus está voltando. Por maior que esteja a apostasia, por maior que esteja a frieza espiritual, não siga a Jesus por interesse, siga Ele por gratidão, siga Ele por amor, porque Ele é amor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos, e no próximo trimestre contamos com a presença de cada um dos adolescentes que aqui estiveram durante esse trimestre, que foi um trimestre abençoado, e já agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós queremos chamar o nosso superintendente aí, nosso presbítero Giovanni, para ele fazer aqui as considerações finais. E nós já queremos agradecer a você que esteve conosco aí online, e se Deus assim permitir, à noite nós estaremos aqui com o culto da família, né? Vamos estar hoje o culto da família, às 18h30, né? Será iniciado o culto. O culto ele tem uma duração de 1 hora, assim, desde o início, porque geralmente a internet ela sobrecarrega, e para não cansar também os internautas. Então nós vamos fazer durante aí 1 hora entre louvor, e nós gostaríamos de contar com você. Convida todo mundo, chama a sua família para estar juntos, para à noite nós cultuarmos ao Senhor. Amém? A nossa escola bíblica dominical encerra aqui então esse trimestre. Domingo que vem nós vamos estar iniciando. Se porventura for liberado, estaremos juntos, mas aqui na congregação. Mas caso não seja liberado, nós vamos dar continuidade, para que todos tenham acesso. Nós vamos criar uma sala exclusiva para os nossos jovens e os adolescentes. Vamos estar aí com o aplicativo que é o Zoom, vai estar aí ministrando no próximo domingo essa lição para os adolescentes em uma sala, e também outra para os jovens, porque as lições vão ser diferentes. E vamos estar aqui no nosso Instagram, também no Facebook, para os nossos irmãos e irmãs, caso seja necessário ficarmos ainda em casa.
Vamos orar para que o Senhor venha dar um basta nessa situação, venha curar, né? Venha verdadeiramente nos libertar desse vírus que tem afetado, e para que voltemos à normalidade, que o nome do Senhor seja glorificado, né? Eu sei que muitos estão aí numa situação difícil, já não sabem mais o que fazer, traz um pavor muito grande ficar dentro de casa. É necessário nesse momento nós estarmos um pouco isolados, principalmente por aquelas pessoas que têm uma imunidade muito baixa, por aqueles idosos, aquelas pessoas que são verdadeiramente mais frágeis, são debilitados, mas nós precisamos viver a vida, precisamos dar continuidade, né? O Brasil não pode parar, então você pode invocar o nome do Senhor. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, converter os seus maus caminhos, olha, ali está falando uma realidade para nós. Se nós chamarmos por Ele, invocarmos o nome dEle, nós orarmos, então Ele vai ouvir do céu, Ele vai sarar a terra, mas vai depender de nós, vai depender de você. Então comece a clamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Jeremias fala assim: olha, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor quer responder, então clama. Ao invés de ficar murmurando, comece então a pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda, nós queremos ir para a tua casa, né? Quem sabe você fica até acomodado agora ficar aí na sua casa, né? Nós queremos ir para a casa do Senhor, para a igreja, buscar a tua face. Como o salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu falo assim, irmãos, eu gosto muito daquele versículo: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Olha como é bom, irmão, você nessa hora sentindo o desejo de estar na casa do Senhor, sentindo vontade de estar aqui conosco nessa hora, mas não pode estar aí. Mas quem sabe no próximo domingo vamos estar juntos aqui, em nome do Senhor Jesus. O Deus pode, de uma hora para outra, num segundo, acabar com esse vírus e o nome dele ser glorificado e você ficar livre, porque o nosso Deus é bom e a sua eternidade, sua misericórdia dura para sempre. Presbítero Giovanni, fazendo aqui as considerações finais, e já estamos encerrando. Deus abençoe os nossos internautas de todo o nosso Brasil que estão aí nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Só rapidamente aqui fazer algumas considerações. Hoje a gente encerra o trimestre, né, o primeiro trimestre, onde a gente estudou a raça humana, origem, queda e redenção. Então foi um trimestre abençoado da parte de Deus. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar grandemente ainda esse trimestre que vai se iniciar, né? Pois bem, irmãos, nós estamos já com as revistas do próximo trimestre. Nós vamos estudar, os irmãos e as irmãs, a igreja eleita no próximo trimestre, é a lição que a gente vai estar estudando. Os jovens, esse trimestre, vão ter lições diferentes, né? Eles vão estudar a lição própria dos jovens, e é tempo de conquistas. Eu estive olhando essa lição, irmãos, é grandiosa mesmo. Então todos os jovens estão convocados. Nós vamos montar salas online, né, enquanto a igreja não estiver disponível ainda, para os professores darem essa lição aqui para os jovens. E os juvenis vão estudar Jesus, o reino de Deus. Já temos também a lição. Quando eu falo de lição, irmãos, a gente não conseguiu distribuir a lição para os irmãos, então fiquem atentos no grupo, né, no WhatsApp, nas redes sociais, que a gente vai estar divulgando uma maneira de distribuir essas lições, para já domingo que vem a gente começar a estudá-las, né, na presença do Senhor, e aprender grandemente. Logo após o encerramento aqui da escola dominical, a gente vai, ainda com a participação dos nossos pastores presentes, professores presentes aqui, a gente vai estar fazendo o sorteio, né? Eles vão estar aqui olhando esse sorteio dos brindes no final do trimestre, e a gente vai estar divulgando também na rede social os ganhadores desse trimestre. Já para o próximo trimestre, marque presença online, né? Enquanto não tiver a igreja física aqui para a gente cultuar o Senhor, marque presença online nas salas, nas aulas, né, transmitidas pela rede social,
porque eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado da parte de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, retorno a palavra para o nosso pastor Ronaldo. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus neste momento. Vamos todos estar aqui orando. Eu quero convidar aqui o nosso auxiliar Guilherme para estar orando aqui neste momento, para nós darmos o encerramento. Amém? Agradecendo aqui o nosso irmão Bezac, nosso músico, que tem nos acompanhado todos esses dias aqui com o seu pecado ali. Deus continue te abençoando. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar para finalizar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oh Deus, como o Senhor é bom. Te agradecemos, meu Pai, por estarmos, meu Pai, ouvindo mais uma vez a Tua palavra, meu Pai, por esse privilégio, meu Deus, de estar, meu Deus, escutando algo de Ti, Jesus. Meu Deus, continue falando, meu Pai, aos nossos corações, utilizando, meu Deus, os professores, meu Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa estar em nosso meio, meu Deus, continuando, meu Pai, salvando almas, falando aos nossos corações, Jesus. Nós te agradecemos mais uma vez, meu Pai, mais uma vez, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, meu Pai, te agradecemos, Deus. Amém. Vamos receber as bênçãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra. Todos os que creiam, digam comigo. Amém. E a vitória é nossa, se Deus é por nós, operando Deus. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Vamos em paz e voltemos em paz, online, às 18h30, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe nosso irmão Gerson, que entrou agora, à noite às 18h30, culto da família. Amém, meus queridos? Deus abençoe.